os clássicos de Billy Graham, dos nossos arquivos. Foi uma noite maravilhosa e dou as boas-vindas a quem nos assiste pela televisão. Esta noite em várias partes do país e em outras partes do mundo. Nesta noite quero que você leia comigo o 19º capítulo de Lucas. Lucas, o 19º capítulo, e uma história muito simples que muitos de vocês ouviram desde a infância. Vou ler para vocês. O 19º capítulo, os primeiros 10 versículos, se você tiver a Bíblia. E Jesus entrou e atravessou Jericó, e havia um homem chamado Zaqueu, que era o principal entre os publicanos e era muito rico. E esse homem queria ver Jesus, mas não conseguia por causa da multidão, pois era baixo. Ele correu à frente e subiu em uma árvore sicômoro para vê-lo, pois ele passaria por ali. E quando Jesus chegou ao lugar, olhou para cima e o viu e disse a ele: Zaqueu, apresse-se e desça, pois hoje devo ficar em sua casa. Ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. E quando viram isso, todos murmuraram, dizendo que ele tinha ido ser hóspede de um homem pecador. E Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Eis, Senhor, que dou a metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver roubado alguém com falsas acusações, eu devolvo 4 vezes o que tomei. Então Jesus disse a ele: Hoje a salvação chegou a esta casa, porque ele também é um filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que se havia perdido. E esse é um dos versículos-chave de todo o Novo Testamento, o 10º versículo, pois revela o propósito da vinda de Jesus Cristo. Ele veio para procurar e salvar o que se havia perdido. Aqui está este homem, Jesus, o Deus homem, caminhando por Jericó. Ele está a caminho de morrer na cruz. E ao entrar em Jericó, ele vê Bartimeu, o cego. E o cura, vivendo aquela experiência incrível em que Bartimeu gritava: ajude o cego, ajude o cego, ajude o cego. E quando Jesus passou, ele clamou, ele perguntou: quem é este que está passando? E alguém parou e respondeu: Jesus de Nazaré está passando. E ele clamou: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Se ele não tivesse gritado naquele instante, não teria sido curado. Jesus passou por aqui uma vez, assim como Jesus está passando agora no centro da Flórida. E talvez ele nunca mais venha por aqui dessa forma, quando tantas pessoas se reuniram e rezaram e apoiaram essa grande cruzada. A maioria das igrejas do centro da Flórida está unida nesta grande cruzada. Quando isso se repetirá? Jesus está passando. E para muitos de vocês, esta pode ser a última oportunidade que terão de ter certeza de sua própria relação pessoal com Deus. E então, quando ele estava saindo de Jericó, uma cidade relativamente pequena, havia um homem que queria ver Jesus. E seu nome era Zaqueu. E ele vê Jesus saindo da cidade. Zaqueu era o homem mais odiado da cidade, além de ser o mais rico. Ele era um publicano, um coletor de impostos, rico e desprezado, um excluído social, pois veja, ele era judeu, mas coletava todos os impostos para Roma, a ocupante do país. E então ele tentava cobrar mais do que os impostos e pagá-los a Roma, enchendo seus próprios bolsos. Assim eram os coletores de impostos naquela época. Eles se tornaram as pessoas mais ricas e também as mais odiadas da cidade, pois eram olhados como traidores de sua própria gente, eram vistos como bandidos, como trapaceiros e acabaram ficando muito ricos por conta disso. Se Jesus pensasse na opinião dos outros, ele teria olhado diretamente à sua frente quando chegou a esta árvore sicômoro onde Zaqueu havia subido. Zaqueu era solitário e não tinha amigos. Há muitas pessoas sozinhas aqui. Amigos que te mal interpretam e familiares que te traíram, e você não teve sucesso na escola. Sua solidão te trouxe amargura. Acho que ele era um homem amargo, porque quase toda pessoa na cidade o desprezava. Ele era odiado e evitado pela maioria, mas tinha uma curiosidade.
Ele deve ter ouvido falar de Jesus muitas vezes. Talvez tenha ouvido que Jesus era um diabo ou fanático, ou que ele era um blasfemo, um herege ou um impostor. Talvez tenha ouvido amigos de Jesus dizer que ele era um grande professor e um bom homem, o Filho de Deus, o Messias prometido ou um grande profeta. Mas ele queria ver por si mesmo. Consigo ver Zaqueu tentando passar pela multidão. Ele era muito baixo. Eu imagino que algumas pessoas tentaram afastá-lo e outras colocaram o pé para fazê-lo cair. Ele corria o mais rápido que podia. Talvez, se estivesse vivo, teria uma câmera Instamatic com ele, para uma foto de Jesus, como minha esposa faz. Ela tem uma. E eu gostava da vida de casado antes dela ter uma. E eu gosto agora. Ela fez uma minha outro dia e chamou de eu no Lago Dourado. Porque eu estava com um chapéu velho e alguns óculos antigos e estava sentado ao lado de um lago de peixes e ela tirou uma foto e está enviando por aí. Talvez no cartão de Natal dela, não sei. E Zaqueu teria um gravador e eu me lembro de quando estávamos na Hungria. E no primeiro culto tivemos várias milhares de pessoas, cerca de 15 ou 20 mil pessoas naquele primeiro culto ao ar livre, perto de Budapeste. E quando terminei de pregar, ouvi todos esses cliques acontecendo. Virei para minha esposa e perguntei se rangiam os dentes. E ela respondeu, não, são gravadores, todos têm um gravador. E eles estavam gravando a mensagem e depois enviando-a por toda a Europa Oriental. As mensagens pregadas. Em Budapeste, achei incrível que você pudesse comprar meus sermões nas livrarias. Eles estão em formato de livro. E eu preguei sermões do Evangelho exatamente como estou fazendo agora. Deus está realizando coisas estranhas, incríveis e emocionantes ao redor do mundo. Coisas misteriosas, coisas que ultrapassam nossa compreensão. O diabo trabalha, mas Deus também. Agora, esse homem, Zaqueu, estava tão ansioso para ver Jesus que decidiu subir em uma árvore. Ele subiu numa árvore. Existem muitos obstáculos que você enfrenta para chegar a Jesus. Ele teve o obstáculo de muitas pessoas, com uma estatura tão baixa. Ele deve ter estado lá em cima com um gravador ou a câmera. Ele queria registrar tudo o que Jesus dizia. Ele estava tão interessado. Você tem seus obstáculos. Se você está vendo pela TV agora, neste momento você pode pegar o telefone e ligar para o número que vê na tela e obter ajuda espiritual agora mesmo. Há pessoas esperando para atender essa ligação. Ligue agora, enquanto falo. Mas você vê, a Bíblia diz, Jesus disse, que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E ao longo de toda a Bíblia, você encontra escolhas feitas entre as coisas do mundo e as coisas de Deus. Moisés teve que fazer essa escolha. Ele teve que decidir entre toda a riqueza do Egito e todo o poder do Egito como herdeiro do trono. E ele teve que se afastar e seguir Cristo. Abraão teve que se afastar de tudo que conhecia para ir em busca de uma cidade cujo arquiteto e construtor é Deus, pela fé. Além disso, há pecados ocultos que dificultam a vinda a Cristo. As Escrituras dizem, purifica-me dos pecados secretos. Você vê, o homem olha para a aparência exterior, mas o Senhor vê o coração. Ele sabe o que acontece dentro do seu coração. Ele sabe o que você imagina, o que você pensa, o que você fantasia. Ele sabe o que você almeja. Ele conhece os pensamentos malignos, o orgulho, a inveja e a ganância que estão em seu coração. E ele julga pelo que vê dentro, não apenas pelo que vê do lado de fora. E quantos de vocês são membros da igreja em boa situação? Líderes da igreja? Professores da escola dominical? Mas lá no fundo, você sabe que seu coração é tão escuro quanto os piores pecadores. E você sabe que é um hipócrita e está envergonhado disso. Você não sabe o que fazer a respeito. E você gostaria de encontrar paz, mas não conseguiu encontrá-la. Comprometa-se com Jesus. Esta noite diga, Senhor, perdoe-me. Desejo retornar a você. Eu já conheci você. Eu já conheci a alegria de Cristo. Mas de algum modo perdi essa alegria. E eu gostaria de reencontrá-la. E a autojustificação também pode ser um bloqueio
Uma geração que se considera limpa, mas não se purificou de sua sujeira. Autojusta, como os hipócritas que Jesus conheceu. Zaqueu estava ali em cima. Ele subiu na árvore sicômoro, assim como você chegou aqui. A curiosidade o trouxe até aqui. Muitas pessoas encontram Cristo por curiosidade, você sabia? Você veio a esta reunião por curiosidade, muitos de vocês. Alguns vieram porque foram trazidos, mas muitos vieram apenas por curiosidade. Ouvimos sobre um homem que estava passando pela estrada e viu as luzes ligadas. Acho que estava em um dos jornais, em um dos outros jornais que li. E ele simplesmente parou aqui e encontrou um estacionamento distante. E ele veio aqui. E estava na metade do serviço. Mas ele deu sua vida a Cristo e escreve no jornal a alegria que ele teve em Jesus Cristo. Isso pode ocorrer com você. Então ele chama Zacarias. Zacarias, venha para baixo. As pessoas sussurram e ainda fazem isso ao comer com pecadores ou tentar alcançar os que estão do outro lado. Jesus arranca a pele dos pecadores religiosos, mas trata os outros pecadores com ternura e amor. Veja, o argumento e o debate que Jesus teve não foi nem mesmo com o Império Romano. Seu debate foi com os líderes religiosos que não estavam vivendo como deveriam. Eles eram hipócritas. E muitos de nós somos assim, desenvolvemos essa mesma coisa. E isso é verdade em algumas regiões do nosso país, onde as pessoas frequentam a igreja, em grande número. Mas durante a semana não tem uma vida diária com Cristo. Mas você sabe, Jesus nunca fez concessões. Ele não dá uma graça ou salvação barata. Ao vir a Cristo, você deve estar disposto a se arrepender e recebê-lo em seu coração. E ele disse que era um apelo urgente. Ele disse, apresse-se, desça agora. Agora é a hora. Hoje é o dia da salvação. Não há promessa para amanhã. Não há garantia na Bíblia de que você viverá até amanhã. Deus não dá promessas para o dia seguinte. É hoje, neste momento, em toda a Bíblia, agora e sempre. E foi um chamado que teve sucesso, porque Jesus realmente foi à casa de Zaqueu. Talvez tenha levado Mateus, que era publicano e cobrador de impostos. E Jesus falou, siga-me. E Mateus se levantou e o seguiu. E talvez tenha levado Mateus para testemunhar a Zaqueu, não sei. Mas Zaqueu provavelmente estava muito orgulhoso de mostrar a Jesus tudo o que tinha em casa, toda a arte que possuía. E seus servos, e os belos tapetes que tinha no chão, e as belas janelas que possuía, e a vista maravilhosa lá fora, a grama e tudo. Ele estava muito orgulhoso de tudo, mas Jesus provavelmente só ficou olhando para Zaqueu. E Zaqueu se perguntou, por que ele me olha assim? Aqueles olhos penetrantes estão tocando minha alma. Então Jesus se virou, olhou pela janela e viu a humanidade ferida. Ele viu aqueles que estavam sofrendo, os que eram pobres. Não tinha nada que Zaqueu tinha furtado e trapaceado. E Zaqueu, sua consciência começou a perturbá-lo. Ele se sentiu convencido de seus erros. E de repente ele abriu a porta e gritou com todas as suas forças: Senhor Jesus, estou pronto. Se eu tiver roubado de alguém, eu devolverei 4 vezes. Vou dar de volta tudo que tirei de alguém. Só quero te conhecer. Era necessário restituir. E diz que ele fez isso com uma nova alegria em seu coração. Ele fez isso com alegria. Pouca alegria em muitas vidas atuais, mesmo entre os crentes. E a Bíblia diz que há 2 tipos de alegria. Há alegria no céu quando alguém vem a Cristo. Eu digo a vocês que assim também haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende. Quando você se aproxima de Cristo hoje à noite, pode ser o único.
mas você fará soar as orquestras do céu e os corais do céu. Cantarão por você. Uma única pessoa traz alegria ao céu. E há alegria em seu coração quando você vem a Cristo. Estas coisas eu vos disse, para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Observe que foi uma confissão aberta. Zaqueu se levantou e falou ao Senhor na presença de todos. Jesus afirmou que quem me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Por isso, peço que as pessoas venham à frente para se comprometerem com Cristo abertamente. Todos que Jesus chamou no Novo Testamento, incluindo Zaqueu, foram chamados publicamente, perante outras pessoas. Ele disse que se você não quiser me reconhecer diante de meu Pai, não vou te reconhecer. Se você não estiver disposto a me reconhecer na frente de seus amigos e de outras pessoas, não vou te reconhecer diante de meu Pai. Não seria terrível chegar lá e Jesus não nos conhecer? Ouça. Ele diz que muitas pessoas vão dizer, mas Senhor, eu fiz isso por você e fiz aquilo. Mas ele afirmou, eu nunca conheci você e ele não nos reconhecerá. Vá a Cristo publicamente. Sim, seu arrependimento custou-lhe algo. Ele teve que restaurar 4 vezes. A surpresa da multidão, o choque da multidão. Chegam momentos de restituição se nosso arrependimento e fé forem reais. E o propósito de Jesus ao vir ao mundo foi buscar e salvar pessoas como Zaqueu que estavam perdidas. E muitos de vocês esta noite estão afastados de Deus. Todas as orações, esforços e recursos financeiros dedicados a esta cruzada foram direcionados a isso. Para você. Para te alcançar. Porque sua alma vale mais do que o resto do mundo. Você se pergunta como isso é possível? Porque será eterno, porque viverá para sempre. Quando você morrer, isso não será o fim de você. Não se pode cometer suicídio atirando na cabeça. Seu corpo pode morrer, mas seu espírito, a verdadeira essência de você, viverá eternamente no céu ou no inferno. E isso depende do que você decide fazer com Cristo agora. Em público. Vou pedir que você o receba esta noite. Havia um menino que se perdeu nas montanhas da Carolina do Norte. Eles organizaram a polícia e os helicópteros e trouxeram todos os cães policiais que conseguiram. E mobilizaram muitas pessoas para procurar o menino. E procuraram por 5 dias até encontrá-lo. Quando o encontraram, ele já estava morto, deitado na neve e perdido. Era tarde. Milhares de pessoas se esforçaram e rezaram por esta missão, por você. E Deus te vê sentado ali. E Ele conhece seu coração, sabe da sua necessidade e te chama pelo nome dizendo, acelere Maria, venha. Jim, apresse-se, venha. Hoje eu venho ao seu coração. Você me deixará? Você me acolherá em sua vida e no seu coração? Você diz, bem, Billy, o que realmente eu preciso fazer? Primeiro, você deve estar pronto para se arrepender de seus pecados. Você fala, bem, o que isso implica? Isso significa mudar seu modo de viver, alterar sua forma de pensar sobre Cristo, Deus e você mesmo. Significa viver de uma maneira nova. Significa que você está disposto a renunciar a algumas coisas erradas e seguir com Ele. Isso é arrependimento. Jesus disse que, a menos que um homem se arrependa, não verá o reino de Deus. Você se arrependeu? Tem certeza? Essa mudança aconteceu? Não estou falando se você disse, ó Senhor, me perdoe. Isso não é arrependimento. Ó Senhor, eu errei. Isso não é arrependimento. Significa uma mudança. Todas as coisas passaram e tudo se torna novo. E a segunda coisa que você deve fazer é recebê-lo pela fé. Mas a todos que o receberam, Ele deu o poder de se tornarem filhos de Deus, ou seja, àqueles que creem em seu nome. É uma fé simples, mas poderosa. Como uma criança confia em seus pais, você deve acreditar. Você crê. Jesus disse que você deve ser como uma criança. Você pode ser o professor na universidade, em matemática ou em algumas ciências. Mas ao vir a Cristo, você deve se tornar como uma criança. Com fé, acreditando. Assim como confio e tenho fé nesta plataforma que me segura. É isso que a palavra fé significa. Você coloca a sua confiança, você coloca a sua força, você coloca tudo o que tem em Jesus Cristo. E você vai fazer isso esta noite. E então, a terceira coisa, você deve estar disposto a segui-lo e obedecê-lo.
lendo as Escrituras e orando, e em testemunhar. Está pronto para isso? Se há uma dúvida em seu coração esta noite de que você está certo com Deus, venha e tenha certeza. Você pode não ser membro de nenhuma igreja, ou pode ser membro de várias. Não sei. Você pode ter sido batizado de várias maneiras, mas isso não é o bastante. Você deve vir a Cristo e ache-o como seu Senhor e Salvador. Peço que você faça isso agora. Vimos muitas pessoas chegando todas as noites. Vou pedir que você se levante do seu assento e venha. E você que está assistindo pelo telefone ou assistindo pela televisão, pegue esse telefone e ligue. E haverá um conselheiro para conversar com você agora. Você pode fazer o mesmo compromisso que outros farão aqui. E eu vou pedir a centenas de vocês que se levantem e venham, pois talvez você nunca tenha outro momento como este. Venha já. Se você vem do balcão de cima, leva cerca de 2 minutos. Então comece já. Se você está com amigos ou familiares ou veio em grupo, eles vão esperar por você. Quando todos estiverem aqui, vou falar algumas palavras e orar com vocês. E dar a vocês algumas literaturas para ajudar na sua vida cristã. Levante-se e venha. Você sabe que precisa de Cristo. Leve seu amigo. Maridos, esposas, namorados e grupos inteiros que estão aqui esta noite, vocês precisam vir. Levante-se e venha. Vamos aguardar. Jovens e idosos. Tem algumas pessoas mais velhas aqui esta noite. Você já ouviu o Evangelho muitas vezes, mas de alguma forma nunca encontrou paz com Deus. E você está inseguro sobre sua relação com Ele. Venha resolver isso hoje. Vamos esperar, porque muitas pessoas vêm de longe.